Vamos lá, fechar os olhos para a gente fazer a prece inicial. Mestre, Senhor Jesus, amado, companheiro de todas as horas, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos trabalhadores que nos ajudam nessa tarefa. E rogamos, Senhor, que a Tua bênção e a Tua paz possam ser derramadas sobre todos nós aqui presentes. E também os companheiros que não puderam chegar à reunião de hoje. Que eles possam, Senhor, receber as influências benéficas do Teu amor, do Teu Espírito maravilhoso, a fim que eles se sintam confortáveis, fortalecidos e tranquilos para as suas tarefas diárias. Senhor, também rogamos pelo nosso planeta que nesse instante está passando ainda por problemas de pandemia, mas que já está bem aliviado, Senhor. Que possas fazer com que essa pandemia passe de uma vez por todas, a fim que nós nos sintamos mais tranquilos e mais cheios de harmonia, cheios de tranquilidade e cheios de paz. Sendo assim, Senhor, que esse estado de paz, harmonia e tranquilidade nos dá permissão para dar iniciar o trabalho do estudo da noite, rogando que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar, aliás, com o estudo de lei de adoração, né? Estamos estudando uma das leis divinas, que é a lei de adoração. Questão 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Resposta. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez de sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetimos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que possais fazer. Repito, a intenção é tudo, e o fato não vale nada. Então, como no Antigo Testamento, a gente percebe que, segundo o relato do Antigo Testamento, a gente percebe que Caim e Abel eram fazer suas oferendas para Deus, né? Tu te lembra disso, tu sabe disso. Só que ele preferia a oferenda de Abel. Apesar de que eles estavam, logicamente, eles eram irmãos, e a preferência, logicamente, não era por conta, porque um era agricultor e o outro, um oferecia verduras, essas coisas, e outro oferecia sacrifício de animais, mas não está mas a preferência não está exatamente por conta da atitude deles, e sim da intenção, né? Da atitude, eu digo,
da atitude em termos de oferenda, da oferenda em si, mas sim do sentimento que eles tinham voltados para Deus. Então, a resposta, né, ela volta à carga de estudos anteriores, dizendo que Deus ele percebe a intenção. A intenção é tudo. E com a intenção, ele vai decidir, vai perceber o que vai no coração da pessoa que está fazendo a sua fé. Isso para qualquer coisa, né? Para prece, para oferenda, para qualquer tipo de coisa. Entendi. 673. Não seria um meio de tornar essas oferenças agradáveis a Deus, consagrá-las, aminorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E, nesse caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam. Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Resposta. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer que com isso, não quero dizer com isso que ele desaprova as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fim. Aqui, ele está dizendo que, às vezes, a pessoa dá muito para os pobres, mas não chega a agradar tanto Deus, porque a intenção dele não é agradar os pobres em si, mas sim aparecer, ou propagar, ou divulgar, ou coisa parecida. Por isso, isso aqui me lembra aquela história do óbolo da viúva. Lembra? Do quê? Óbolo da viúva, Ah, que Jesus sim. ensinou. Ou seja, a viúva só deu 2 moedinhas. Tinha gente que dava muito, né? Doava muito. Só que a viúva doou tudo que tinha, ou seja, aquela doação era sacrificial para ela. Mas para aqueles outros que doavam muito, aquilo era coisa pouca para eles. Não tinha muito significado o dinheiro em si, porque eles tinham demais. Né? E, por conta disso, a intenção não era tão boa. Ou seja, não era meritório por conta de que eles não tinham tanto sacrifício como a viúva, né, que deu 2 moedinhas, mas que deu com o coração bem contrito, que deu com piedade, com intenção meritória, né, no seu coração. Então, é aí que ele fala do sacrifício útil, quando ele Isso. fala no enunciado da questão? Sim, sacrifício útil. Sacrifício útil. Ou seja, a pessoa se sacrifica para o bem do próximo, para o bem do outro. Mesmo que esse sacrifício venha a resultar na morte, né? Por exemplo, a pessoa está se afogando no rio. Aí uma segunda pessoa olha, vai lá no rio para salvar a pessoa que está se afogando. Às vezes salva a pessoa que está se afogando e morre afogada. Ou seja, extremamente meritório, porque se sacrificou, olha só, se sacrificou em prol do outro. Isso é extremamente meritório aos olhos de Deus. Então, na verdade, toda vez que a gente faz, no geral, quando a gente faz uma caridade para alguém, a gente, né, está
como é que eu quero dizer a palavra? A gente está se prejudicando, entre aspas, no bom sentido, de alguma forma, né? Ou seja, está doando alguma coisa nossa, em prol daquele próximo, né? Então, por isso é que Jesus dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Então, quem ama a Deus e a si mesmo, com certeza vai amar o próximo. Agora, é impossível amar a Deus e a si mesmo sem amar o próximo. Então, é um sacrifício, né? Um sacrifício bem meritório aos olhos de Deus, quando a pessoa, algumas vezes, se prejudica enormemente em prol do outro. Pergunta, Sandra? Comentário? Não, está bem claro. Tá claro. Bom, vamos entrar agora no capítulo 3 da terceira parte do livro, Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho. Limite do trabalho, repouso. Necessidade do trabalho. 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gostos. Tá, então, essa lei aqui é uma lei que a gente não pode se fugir. A lei está dizendo que a gente não pode ser ocioso. Não tem que ter preguiça, né? Porque a preguiça é contrária à lei divina. Não se está falando aqui de repouso. Repouso é outra coisa, que é também uma lei divina. Ou seja, a pessoa precisa trabalhar, é uma necessidade de trabalhar, mas é necessário também repousar, descansar, para poder recuperar as energias do trabalho, que gastou no trabalho, a fim de que possa continuar trabalhando. Então, ninguém pode escapar da lei do trabalho. Além do mais, trabalho ajuda o desenvolvimento da mente, do raciocínio, sim, ajuda também a ajudar o próximo, faz com que a gente tenha Útil, né? Deve ser seja útil, útil, que dá dando sentido para a vida, né? isso, que a gente seja Porque por mais útil, que eu não posso ter preguiça de tudo. isso. Eu penso assim, que alguma coisa a gente tem aptidão para fazer, para trabalhar. Até É como porque, se fosse algo inato, é como se a mesma pessoa que tem preguiça, uma hora ela se descobre precisando ser útil para alguma coisa. isso mesmo. E até para ela também, né? Porque é um Sim, benefício para ela. E o trabalho ajuda o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento material, né? Então, é uma lei necessária. E nós precisamos disso realmente. Até porque, Sandra, na parábola dos talentos, a gente percebe que eram três elementos. Todos os três, todos, indistintamente, receberam talentos. Significando dizer que todo mundo tem talento. Uns têm mais e outros têm menos. Uns trabalham bem esses talentos que lhes são doados, emprestados, e outros trabalham menos. E outros não trabalham, de forma nenhuma. Mas cada um que fez a sua parte desses talentos, nessa parábola, recebeu o resultado do seu livre-arbítrio com relação àquilo que lhe foi emprestado. Recebeu. Ou seja, o nosso talento é para ser empregado em prol dos outros e de si. Não é só para empregar em prol de si mesmo, de si próprio. Ou então, não multiplicar esses talentos. Ou seja, não dividir o resultado desses talentos. Então, essa é uma lei e nada na natureza
pode ficar parada. Ela que nos diz. 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. Independente se essa ocupação útil ela é remunerada ou não. Sim. Aí eu te pergunto, ele está falando aqui da questão do espírito trabalhar. Se o espírito quiser, ele pode... Não é que o espírito vai ter preguiça, mas ele pode se omitir do trabalho. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. E não necessariamente somente o encarnado. Porque a gente sabe que o encarnado, ele quando dorme, ele trabalha também, né? Uhum. Quando se põe à disposição do trabalho, na espiritualidade. Sim. Mas os que estão lá, os que estão desencarnados, eles podem, tipo, eu tenho um trabalho a fazer e me omito? Pode sim. Porque onde quer que a gente vá, nós temos livre-arbítrio, Sandra. Onde quer. Aqui, matérias incorporadas ou não, né? No corpo ou não, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não as tarefas que nos são confiadas. Agora, exemplo, um camarada que é totalmente preguiçoso, encarnado. Quando ele passa por lá de lá, ele vai ficar com preguiça do mesmo jeito. Sabe? Ou seja, se ele está aqui encarnado, preguiçoso, se ele está preguiçoso, é por livre-arbítrio dele, por vontade própria. Quando ele passa por lá de lá, porque ele passou por lá de lá, ele não passa a ser ativo, trabalhador, não, continua preguiçoso. Continua preguiçoso. Livre-arbítrio. Então, repetindo aqui, toda ocupação útil é trabalho? Sim, é trabalho, está dizendo. Bom, então, repito, independentemente se essa ocupação é remunerada ou não. Então, pergunto, o que nós estamos fazendo aqui é útil? É um trabalho útil? Sim. Sim. Esse aqui é um trabalho... desenvolvimento pessoal. Do ponto de vista que a gente está angariando conhecimentos da doutrina espírita em prol da evolução espiritual. Pronto. É um trabalho extremamente útil. É um trabalho para adquirir conhecimentos intelectual e moral. Porque, além da gente intelectualmente conhecer, ele também, esse trabalho aqui, ainda ajuda a gente a refletir moralmente as situações da vida e dos nossos espíritos. Logo, é um trabalho extremamente útil. Todo trabalho de estudo, para o bem, logicamente, estou falando em relação ao bem, todo trabalho de estudo é um trabalho útil. Um trabalho útil. O estudo intelectual na faculdade, no colégio fundamental, no segundo grau, até, tudo é trabalho útil, apesar de não ter remuneração. E os que são remunerados também são trabalhos úteis. R$ 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, por isso é que existem vários tipos de trabalho. Trabalho intelectual, um trabalho braçal, mas é trabalho. E todo esse trabalho é para desenvolver a nossa inteligência, desenvolver o nosso raciocínio e nos ajudar na evolução espiritual. Apesar de ser uma expiação, porque o corpo é um corpo
cheio de vicissitudes, cheio de problemas. Mas, mesmo assim, esse trabalho é algo que, apesar de nos deixar, às vezes, cansados, etc., é algo para nos ajudar muito. Porque, repito, o que falou aqui a resposta. O espírito, se não trabalhasse, permaneceria na infância espiritual. Ou seja, não evoluiria. Mas como existe uma lei da evolução, e essas leis todas são estabelecidas pelo Pai Maior, essas leis a gente tem que trabalhar a fim de que a gente atinja essa evolução, que é uma lei, enfim. Ninguém pode escapar Então, tem disso. determinados trabalhos que, assim, por mais que eu use o livre-arbítrio para me omitir, uma hora eu vou ter que realizar. Com certeza. Por mais que eu fique preguiçoso, uma encarnação todinha, aí na próxima eu venho preguiçoso de novo. Na terceira eu venho preguiçoso de novo. Na quarta eu digo, não, peraí. Aí o camarada começa a ficar enferrujado, começa a pensar besteira, começa a ficar estressado, começa a ter síndrome de perseguição, síndrome disso, síndrome daquilo, transtorno de ansiedade, tal, depressão. E aí, a uma hora eu digo, não, peraí, eu vou parar com isso aqui, porque ser preguiçoso não vale a pena. Ser preguiçoso não dá futuro. E não dá mesmo. Não dá. Porque a lei é trabalhar. Se a lei é trabalhar, temos que trabalhar mesmo. Muito bem. 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Resposta. Tudo na natureza trabalha. Como tu, na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência do que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, porque também é uma necessidade. E o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem, inconscientemente, executores dos desígnios de Deus, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Bom, o que ele está dizendo? Está bem grifado aí de amarelo. Tudo na natureza trabalha. A gente percebe os animais, as aves, por exemplo. As aves têm que procurar, né? Tem que se virar para arranjar alimento. Isso dá um trabalho terrível. A gente sabe disso porque a gente trabalha, né? E para conseguir alimentação não é fácil. Né? Não é fácil. Ou seja, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar bastante para não passar necessidades, para não passar fome, etc, etc. E os animais não têm emprego, logicamente, mas trabalham, porque eles precisam se movimentar, correr atrás, para não morrer de fome. Olha que coisa mais interessante. Para não morrer de fome. E isso significa um trabalho. E esse trabalho de ir atrás é algo que faz com que também os animais tenham os seus méritos. Né? Mostrando que tudo na natureza trabalha. Até as estrelas trabalham. Sim. Até as estrelas trabalham, porque elas se movimentam
porque elas não ficam paradas. Se tudo da natureza trabalha, tudo se movimenta, tudo corre atrás. E Aí eu aí, não tinha parado para pensar nisso. pois é, isso é um Porque trabalho. a estrela trabalha, os planetas trabalham, porque eles têm que, para eles se manterem na órbita, não tem que se Isso movimentar. tem que se movimentar. O Sol trabalha Só o para esquentar trabalho, esse pessoal todo. vai esquentar esse pessoal todo. Aliás, esse pessoal todo, incluindo todos os planetas, né? Ou Isso, seja, ele gasta energia para sustentar todos esses planetas. E os planetas recebem energia para se movimentar em torno do Sol. E isso é uma ligação eterna. É uma ligação maravilhosa. De afinidade. Esses planetas estão girando em torno do Sol por conta da afinidade. Nós dois estudando aqui por conta da tal afinidade. E assim sucessivamente. Animais não giram em bando por conta das espécies e por conta da afinidade que existe entre eles. São espíritos que têm o mesmo nível vibratório, etc., etc., têm as mesmas vibrações. E aí, eles andam em bando, porque eles se atraem uns aos outros, em especial pelas espécies. É muito raro a gente ver grupos de animais de espécies diferentes juntos. Não pode. Então, a história da afinidade é algo espetacular e maravilhosa para que a gente pense nesse trabalho. E os animais trabalham em grupo. Todos. Já porque imaginou? entre eles também tem essa afinidade, né? Isso, isso. Eu vi uma vez um camarada dizer que um cientista, basicamente, que ele se apaixonou pelo estudo do comportamento das formigas, Sandra. Quando a gente, vou colocar uma palavra aqui interessante, quando a gente cisma, entre aspas, esse cisma aí de estudar o comportamento de algum grupo de animal, olha que coisa maravilhosa a gente não vai encontrar. Por que que eles fazem isso? Por que que eles fazem aquilo? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que eles nos rastejam? Por que que tal? É uma maravilha. A gente acaba se apaixonando. É como um estudo qualquer. Eu estou falando em termos de comportamento dos animais, mas qualquer tipo de estudo. Que a gente começa a se envolver, vai estudar, começa a perceber a, a, a maravilha que tem naquele estudo, a gente começa a se empolgar e nessa empolgação a gente vai longe. Isso foi muito longe. O estudo do trabalho das formigas é uma maravilha. Praticamente de todos os animais. Se a gente pegar grupo por grupo, for estudar cada um deles, o comportamento deles, é uma maravilha. Até, por exemplo, o comportamento de um líquido. Por que, que o líquido se comporta assim? Por que, que ele faz assim? Por que, que quando cai um monte uma quantidade de líquido no chão, ele se espalha dessa forma, outro se espalha de outra forma, e tal, e tem umas gotas para cá, outras para lá, não sei o quê. É um espetáculo, poxa. É uma maravilha. Por isso é que esses cientistas são completamente desligados, Sandra, porque eles estão só pensando naquilo, na pesquisa que eles fazem. Sim. Desligados. Conta-se uma história de que Albert Einstein, um dia, nas suas pesquisas na faculdade, eles vêm caminhando pelo pátio da faculdade. De repente, no meio do pátio, ele encontra o aluno e ele pergunta assim: Fulano, eu venho. Olha só, ele não sabia de que lado ele vinha. Estava tão desligado. Eu venho daqui, desse lado, eu venho desse outro lado. Porque se eu vim desse lado, eu já almocei. Se eu vim desse outro lado, eu ainda não almocei. O cara nem sabia se ele tinha almoçado ou não, só de desligar que ele era. Por isso, esses camaradas ficam tão ligados naquilo que eles estão fazendo,
que eles esquecem de outras coisas em volta, esquecem das coisas, esquecem de tudo. É um pouco, né? Focado, porque eles estão focados. Esqueci meu óculos, não sei onde deixei o óculos, não sei onde deixei não sei o quê, e perdi não sei o quê. É porque o camarada está concentrado, o foco dele é naquilo, nas outras coisas em volta ele não está focado. Daí a gente falando de foco, eu estou lembrando de Allan Kardec, Sim. que ele estudava de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, escrevendo. Tanto que ele teve uma estafa mental, né? De tanto que ele trabalhou nessas obras. Os espíritos avisaram para ele que ele maneirar, porque... Mas ele... olha só, é, é, a missão, não é a palavra, não é missão, a ideia, me esqueci a palavrinha certa aqui, mas eu vou já lembrar. Então, e o ideal? Ideal. O ideal faz com que a pessoa se dedique tanto que acaba morrendo antes do tempo. É suicídio? Não. Olha só, morre antes do tempo, mas não é suicídio. Por quê? A tarefa que ele está fazendo é em prol da humanidade. Ou seja, ele se mata, como o exemplo da história do camarada que foi salvar o outro rio. Se mata em prol dos outros. Aí é meritório. Kardec morreu desse jeito. Ou seja, antecipou a morte por conta do trabalho maravilhoso que ele estava fazendo em prol de quê? Da humanidade. Muita gente está fazendo aqui. Eles se sacrificam. Todos os grandes missionários morrem em prol do ideal. Allan Kardec, Jesus, Sócrates, John Ruiz, Joana d'Arc, tal, esse povo todo. Eles morrem antes do tempo para dar conta da missão. Interessante que todos eles ficaram para a história. São lembrados. São lembrados. São lembrados. Bom, algum comentário, Sandra, mais? Alguma pergunta? É muito interessante essa questão do trabalho, né? É muito Porque interessante. no primeiro momento, quando a gente pensa em trabalho, a gente só pensa daquele trabalho automático, aquele trabalho de prover o sustento. A gente não pensa naquele trabalho de uma maneira geral, porque quando eu ajudo outro, eu estou trabalhando. Quando eu me ajudo, eu estou trabalhando. Isso. Quando eu estou sendo útil de qualquer forma, eu estou trabalhando. Porque às vezes isso nem se torna. É porque quando a gente fala em trabalho, às vezes a gente fala algo que algo pesado, algo chato, uma obrigação. Uhum. Mas nem sempre tem que ser assim. A gente vê os grandes exemplos, ou, por exemplo, falando de Allan Kardec. Ele não, eu penso que ele não se dava conta do excesso de trabalho para que ele se prontificou. Porque para ele era um prazer, ele queria fazer aquilo porque ele estava focado, porque ele estava gostando do que estava fazendo. Enquanto cientista. Exato. E tem mais outra coisa. E ele não se dava conta, tão não se dava conta, que os espíritos avisaram para ele. Meu irmão, vai com calma que... Tá, mas mesmo assim, o cara estava empolgado, estava focado, focado. E aí o camarada, quando se empolga e fica focado naquilo, esquece de tudo. Esquece de tomar café, esquece de dormir, esquece de almoçar, esquece. Aí tem que ter alguém para ficar, ei, tá na hora de almoçar, ei, tal. E o cara tá lá, tá focado, tá concentrado. E concentração é algo que toma a pessoa assim, toma total. Toma total. Quando está bastante concentrado naquilo. É algo interessante. 678. Em uns mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade. Tá, então vamos repetir a questão. 678. Em uns mundos mais aperfeiçoados,
Os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? Resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos materiais é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, isso a gente pode até deduzir, Sandro, que quanto mais evoluído, mais o cara trabalha. Sim. Quanto mais evoluído, mais ele trabalha. E amplia a qualidade do trabalho, né? Isso. Mesmo que ele não reencarne mais, mas do lado de lá ele trabalha. E muito. O que foi que Jesus disse para nós, para a nossa reflexão? Meu pai trabalha até hoje e eu também. E a gente dá muito trabalho. E a gente dá muito trabalho. Para ele e para Deus. A gente dá muito trabalho. Então, quando ele diz assim, meu pai trabalha até hoje, eu também, significa dizer que a gente precisa estar constantemente trabalhando. Aliás, é uma lei. O trabalho é constante. Tanto no plano material, quanto no plano espiritual. E quanto mais evolui, repito, quanto mais evoluído é o espírito, mais é o trabalho. Sim. Porque aqui, quando mais evoluído ele é, as necessidades são outras, não são materiais, são espirituais. E as necessidades espirituais, logicamente, são muito maiores do que as necessidades materiais. Ou seja, em termos de trabalho, que eu estou falando. Né? Para que a gente não entenda errado o que eu estou falando. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhes assegurar a existência? Essa pergunta é muito interessante. Olha a resposta. É uma resposta lógica que ele vai nos dar. Lógico, né? Com certeza. Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, porque também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, para tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Ou seja, por que tem gente, Sandra, que é rico, não precisa mais trabalhar, mas continua trabalhando? Simplesmente porque é uma necessidade, o trabalho. Então, ele continua trabalhando, e quanto mais que ele vai trabalhando, mais rico ele fica. Mas não é por conta de ficar rico. Não, não é isso. O negócio é que precisa trabalhar de alguma forma. Se não for, diz a resposta, se não for trabalhar mais com relação a necessidades materiais, o trabalho dele vai ser um trabalho útil em prol dos outros. Em prol dos outros. Então, ele vai ter que trabalhar de alguma forma. Ou aumentar a sua riqueza, continuar trabalhando no mesmo ramo de negócio, vamos supor, ou então vai trabalhar em prol da ajuda dos outros. Distribuir essa grana para alguém, para alguma instituição de caridade, ou vai manter uma instituição de caridade, ou vai dar, ou seja, tudo isso. Tudo isso é trabalho. Como a gente já viu, né? No nosso estudo, começo do estudo, a respeito da tarefa trabalho, da lei do trabalho. Então, não adianta. Estejamos ricos ou não, o trabalho tem que fazer parte da nossa vida. Porque senão a gente enferruja. A máquina que não trabalha, fica parada, ela enferruja. E aí não funciona mais. Por que a gente faz exercício? Por que a gente caminha? Por que a gente vai trabalhar, tem que caminhar?
Porque tem que exercitar o movimento do corpo, senão atrofia. E atrofiando, vai só. Ou seja, se não trabalhar, atrofia. Atrofia o quê? Tanto o corpo material quanto a mente. E aí não evolui. Muito bem. Comentário, Sandra? Não, está bem claro. Está claro. Bem, então vamos aqui. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Resposta. Deus é justo. E, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou útil. Aliás, tornou inútil a sua existência. Porquanto, esse vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Ou seja, aqui, essa questão, ela responde exatamente da mesma forma que responde a parábola dos talentos. Ou seja, todo mundo tem determinadas faculdades para desenvolver. Se esse camarada não quiser desenvolver essas faculdades, ele vai sofrer as consequências da preguiça. Então, assim, todo mundo pode ser útil dentro das suas limitações. Exatamente. Ninguém pode dizer, não, eu não posso ajudar ninguém. Não tem condição. Quer ver uma coisa? Eu me lembrei de uma história que tem ali, num dos livros de Humberto de Campos. Aliás, é um prefácio. Ele diz que tinha uma carruagem toda enfeitada de estrelas numa estrada. No sentido contrário, vinha um lavrador. Mas esse lavrador estava com uma sacola cheia de grãos de trigo. Cheia de grãos de trigo. Quando a carruagem vai cruzando com ele, a carruagem para, olha só, desta carruagem, o Senhor do mundo, estende a mão para o agricultor, para o lavrador, e diz assim, dá-me uma esmola. Ele olhou o Senhor do mundo e disse, meu Deus, como é que eu posso, o que eu posso ter para dar para o meu Senhor, para o Senhor do mundo? Eu sou pobre, sou lavrador, não tenho nada, como é que eu posso ajudar o Senhor do mundo? Mas aí ele lembrou que ele estava com uma sacola cheia de grão de trigo. Ele meteu a mão na sacola, tirou um grão de trigo, entregou ao Senhor do mundo, o Senhor do mundo agradeceu, entrou na carruagem e foi embora. E ele continuou o caminho dele a pé. Lá na frente, ele percebe que de dentro da sacola saiu uma luzinha bem dourada, uma luz dourada da sacola. E ele, impressionado, abriu a sacola e percebeu que aquele grão de trigo que ele havia dado ao Senhor do mundo se transformou em uma pepita de ouro luminescente, iluminada. Aí ele disse assim, louco que eu fui, porque não dei tudo que eu tinha ao Senhor do mundo. Ele estava pensando no seguinte, ó, se ele tivesse dado todo o grão de trigo, a sacola, né? Aliás, ficar só com a sacola, tivesse dado os grãos de trigo todos, eles todos voltariam em pepitas de ouro luminescente, ele estaria rico nesse momento. Mas como ele foi canhenga, só deu um pouquinho, recebeu de acordo com aquilo que ele deu. Ou seja, se a gente dá uma parcela grande de trabalho, o que nós vamos receber é algo muito grande de recompensa. Se a gente dá um pouquinho, a gente vai receber um pouquinho. Na verdade, essa pequena história, ela nos mostra uma coisa, que quando a gente faz, olha só, quando a gente faz para o Senhor do mundo, o que a gente recebe de riqueza não é a material, e sim a riqueza espiritual, aquela que nos ilumina total. Ou seja, o corpo da sacola estaria todo iluminado. Ou seja, essa sacola representa o nosso corpo espiritual.
estaria todo iluminado por conta das nossas doações em prol de quem nos estendeu a mão. A caridade é um trabalho maravilhoso para que a gente possa evoluir rapidamente, o mais rapidamente possível. Comentários? Nossa, está claríssima. Muito interessante essa história da estrela. É muito interessante. Muito interessante. Realmente, muito interessante. Eu fiquei impressionado. E olha, é um livro de Humberto de Campos que é psicografado pelo Chico, nosso conterrâneo, o Humberto de Campos. E quando eu olhei, eu digo, mas que coisa mais linda isso aqui, rapaz. Que reflexão mais maravilhosa quando eu li. Muito interessante realmente. E o livro em si, ó, só a abertura do livro, essa maravilha, imagina o conteúdo. Muito bem. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Resposta: certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Por quê? Então, qual é o objetivo que a gente está reunido em uma família? É um Para objetivo. evoluir. Isso. São vários objetivos. Esse é o principal. Mas outro deles, sabe o que é? Ajuda mútua, crescimento mútuo, um ajuda o outro. Um tem mais dificuldade, ajuda aquele menos dificuldade, ajuda aquele que tem mais dificuldade. E nessa convivência, a gente desenvolve nosso desenvolvimento, aprende a ajudar a si e aos outros, aprende o trabalho de doação, o trabalho de caridade, e assim chegamos à evolução. E esse treino na família, olha só, esse treino na família é um treino para que a gente possa estender essa ajuda a quem está fora da nossa família, lá fora, o próximo mais distante, etc, etc. E aí, é o seguinte, esse amor familiar vai se transformar num amor amplo, mais amplo. A gente começa a amar a família, depois começa a amar os vizinhos, depois começa a amar os da nossa rua, o amor vai aumentando do nosso bairro, vai aumentando esse amor da nossa cidade, esse amor vai aumentando do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. São treinos que vão fazer com que a gente vai melhorando esse treino e aumentando, espalhando este trabalho em prol de toda a humanidade. O objetivo é amar toda a humanidade. Assim como Jesus ama a humanidade, olha que coisa interessante. Jesus ama a humanidade e a humanidade vai ter que amar Jesus totalmente também. Só que a humanidade ainda não ama Jesus, no verdadeiro sentido da palavra. Então, a humanidade representa, Sandra, a noiva de Jesus. O noivo, Jesus, está esperando a humanidade toda, né, toda a amá-lo, a fim de que haja um casamento espiritual no plano maior. Isso é muito interessante, muito lindo, sabe? Porque a noiva, Jesus é o noivo, e a humanidade, a noiva. Que vai haver um momento em que esse amor vai estar tão evoluído os dois, que se encontrarão para o concurso matrimonial. Ou seja, o amor total de Jesus para a humanidade e vice-versa. Nesse momento que tiver o amor total da humanidade por Jesus, haverá o casamento. E esse casamento é a felicidade total. Comentário, Sandra, pergunta.
Não, estou fascinada com Realmente é um essa temática. É, é uma maravilha. Esse assunto é uma maravilha. É um espetáculo. Porque a gente vê uma opção de coisa que a gente não via antes. Sim. Né? Aí sai do trabalho bem pequenininho daqui e vai trabalhar até o trabalho das estrelas. Sim. É um espetáculo. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Limite do trabalho e repouso. Opa! 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se leve acima da matéria. Tá. O trabalho é necessário para a evolução da mental, moral, espiritual, etc. E o repouso também. E o repouso também. Tem gente que não faz ideia de que se os espíritos repousam ou não. Mas será que repousam ou não? Qual é a resposta? A resposta é sim. Quer dizer, Não do jeito que a gente, enquanto encarnado, faz. isso vai depender da circunstância, da nossa visão com relação àquilo que a gente está falando. Exemplo, tem espírito que não repousa, de forma nenhuma. Eu estou falando dele lá do plano maior. Não repousa de jeito nenhum. Entre outros que precisam repousar. Lembra de nosso lar? Vira e mexe, nosso lar no meio. André Luiz nos conta, narra, que no plano espiritual, lá no nosso lar, ele dorme. Aliás, tem casa Ele lá, não dorme, tem? ele come, Tem casa toma lá, aquelas sopinhas. aquela sopinha, ele dorme. Ou seja, depois de morto, dormindo, pois é, ainda precisam de dormir, ainda precisam desse recurso. Mas quando o espírito vai evoluindo, à medida que vai evoluindo, chega um momento que não precisa mais repousar. Porque não precisa. Não precisa. Todo o trabalho que ele faz é, às vezes, ao mesmo tempo, um repouso. Aí repito o que Jesus falou. Meu pai trabalha até hoje e eu também não preciso. Agora, só precisa repousar quem ainda está não muito evoluído. Meia 63. Alguma pergunta, Sandra? Não, essa parte é bem objetiva, dá para entender assim. Bem objetivo, realmente. Então vamos lá. Qual o limite do trabalho? Resposta: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente o livre do homem. Ó. Aliás, Deus nos deixa livre para tudo. Nos deixa livre para tudo. Agora, desde que esse livre-arbítrio seja razoável, seja equilibrado. Por quê? Tem gente que não repousa o suficiente, tem uns que trabalham em excesso. O das forças. A pessoa sabe quando está cansada. Tem uns que só repousam, né? Assim. Tem uns que não fazem outra coisa, só repouso. Então, por exemplo, a gente sabe quando está cansado. O que ele quer dizer com o que eu estou querendo dizer com estar cansado? É o limite das forças, ou seja, estou cansado, eu vou ter que. O corpo reage, não, o corpo diz assim para a gente: ei, precisa descansar. Não é assim? Às vezes eu estou aqui, tá, de repente eu estou. Ou seja, peraí. Aí eu digo assim: quer saber? Deixa eu dar uma deitada ali, só relaxar um pouquinho e tal. Porque o corpo está dizendo, meu irmão, está cansado, estou cansado, preciso repousar um pouquinho.
Então, no limite. Aí, se eu vou repousar e ultrapasso esse limite do repouso, aí já complica. Porque a gente já está extrapolando o livre-arbítrio razoável. Então, por isso que ele está dizendo aqui. Em suma, esse respeito Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, se o repouso dele, se ele acha que esse tanto de repouso aí tá bom, se esse não tá bom, se aquele tá pouco, aí depende do cara, da pessoa. Livre-arbítrio. Tem gente que morre de trabalhar, Sandra. E tem gente que morre de preguiça. Também. Tem gente que morre de preguiça. Aí pega uma depressão, aí dessa depressão, aí pensa em suicídio, daqui a pouco pensa em se matar, etc, etc. Aí ferruja, fica doente, não movimenta o corpo, só fica deitado. Não quer nada com a vida. R$ 684. Só mais essa. Quem se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Resposta. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Está sendo anticaridoso, está explorando. E todo explorador é contrário à lei divina. Então é o seguinte, nós precisamos ser justos com os, dando exemplo, a gente precisa ser justo com aqueles que trabalham para nós. Dar o repouso necessário, não exigir mais do serviço, para que a gente não seja responsabilizado por aquilo que a gente prejudicou ao próximo. Que a gente prejudicou ao próximo. E por isso, né, a gente pensa naquela outra série de frases de Jesus. Não faça aos outros Sim. aquilo que não gostaria que os outros fizessem. Ou seja, isso é uma reflexão para o nosso bom senso com relação ao que a gente vai fazer com o próximo. E aí tem outros exemplos no Evangelho, né? Outro, de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, me é lícito prejudicar o próximo? Mas não me convém. Quando ele diz tudo me é lícito, é porque eu posso tudo. Dá para fazer. É possível. É possível a fazer. Possibilidade de Se eu fazer. quiser fazer, eu faço. Mas não me convém. Ou seja, não é da minha índole. Logo, né, não vou fazer. Porque vai prejudicar meu próximo. E, logicamente, o retorno vai ser certeiro. Garantido. Garantido, isso mesmo. A resposta mais certa é essa, Sandra. Garantido. E aí, não tem como querer chorar depois. Bom, perguntas, comentários, Sandra? Não, tá perfeito. Tá, então foi bem claro. Então, nós vamos encerrar isso aqui para o próximo dia 8, sim. Bom, faz aí a precezinha para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, imaginar a figura do nosso Mestre Jesus. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade que ele nos dá, todas as terças, estudar esse livro, que nos amplia o conhecimento, que nos ajuda a entender a nossa realidade enquanto espíritos encarnados e enquanto a nossa realidade futura será o plano espiritual.
Agradecemos mais uma vez também a presença dos nossos amigos espirituais que coordenam este trabalho, que nos ajudam na explanação, no debate e na assimilação dos conhecimentos aqui na noite de hoje. Que as boas energias dessa reunião possam se expandir para onde quer que a gente vá e que a gente seja um ponto de luz, divulgando essa doutrina que nada mais objetiva a não ser a evolução espiritual da humanidade. Dessa forma, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Ó, Sandrinha, aqui meu bebê aqui perto de mim. Olha aqui. Olha, bebê. Dá tchau pra tia ali. Vai. Ah, pra tia. Isso. Tão Sandrinha. fofinha. Boa noite, Sandrinha. Boa Então, noite, um cheiro querido. da nossa mamãe. Até a próxima. Docinho. Possivelmente segunda-feira a gente tá junto de novo, se quiser. Tá certo. Tá bom? Aí a gente vai se falando mais próximo, tá Tá bom? certo. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau.